Eu quero, na aula de hoje, mostrar para vocês um pouquinho do que o R é capaz. Então, qual que é a ideia? Eu montei um script que ele faz uma passagem por um monte de coisas diferentes no R. Então a gente começa lendo um conjuntinho de dados, calculando coisas básicas, fazendo uns gráficos, e aí eu vou passando por coisas diferentes. E na medida que eu vou passando por coisas diferentes, o que eu quero tentar mostrar para vocês? Quero tentar mostrar para vocês o potencial do que o R é capaz, como fica fácil trabalhar no R depois que você criou um script e deixou ele bem montado. Vocês vão ver que eu não vou hoje digitar uma linha de comando, porque vai estar tudo pronto, tudo pré-feito. E ao mesmo tempo, eu quero que vocês não se intimidem, não se sintam assim, nossa, cara, que coisa doida, esse script eu não entendo nada do que está acontecendo. Não, calma, relaxa, viaja comigo, segura minha mão e vamos com calma. O que eu vou fazer? Na quarta-feira, eu vou voltar lá atrás. Eu vou voltar lá atrás e vou falar, gente, aquele script que eu criei, tá, vamos pensar lá na base. Eu não sei nada de R, como que eu começo? Aí na aula da quarta, a gente vai voltar atrás e vai passar bem o passo a passo da lógica do R. Então o que eu quero com a aula de hoje é instigar vocês. Quem já manja um pouco de R, talvez depois, quando fizer o download desse script, vá aproveitar ele pra caramba. De repente vocês vão olhar e pensar, cara, que massa, tem um monte de coisas aqui que são úteis para mim. Quem ainda não manja nada de R, vai olhar pro script e, pô, não tem problema, não precisa se sentir mal se olhar para o script e pensar, eu não estou entendendo nada, porque é normal, vocês estão começando. Mas aí na aula de quarta, a gente volta, vai para o básico, cobre ele com calma, e aí a gente vai avançando aos pouquinhos, beleza? Então tá, dado esse aviso, eu vou abrir. O meu script ele já está pronto, né? Eu tenho aqui um monte de pastas com coisas do R, eu tenho uma pastinha aqui do workshop R7. Aqui tem um monte de material. Esse material vai ser liberado para vocês tudo meio que aos poucos. Por que aos poucos? Porque a cada aula a gente libera o material para download para vocês. Mas vai ter um bocado de coisa. E aí eu batizei esse cara, né? Ele nasceu em alguns workshops anteriores e eu fui reeditando e melhorando ele. A gente chama ele de o grande script, né? Ele é o grande exemplo do que o R é capaz. Beleza? Essa interface aqui é a interface do R normal, digamos, no Windows. Eu deixei aberto, só para quem tiver curiosidade, a interface do RStudio, que é diferente, tá? A interface do RStudio separa as coisas nessas janelinhas e tal. Eu não quero falar sobre isso hoje, não é meu objetivo. Só reforço que quem tem o RStudio instalado e estiver aprendendo, pode aprender por ele. Tudo funciona em um e no outro, ok? Mas vamos lá. Esse script ele está estruturado da seguinte forma. Como que a gente estrutura um bom script? A gente coloca comentários, anotações. Vocês estão vendo aí a quantidade de hashtags que aparece? É que acontece assim. Quando o R ele funciona aqui, ó, nesse console, na base da linha de comando. Você digita uma coisa, dá Enter e ele vai tentar interpretar e ele vai te responder alguma coisa. Né? Na próxima aula, na quarta, a gente vai fazer isso. Mas, basicamente, o R tenta interpretar tudo. Quando você tem um script, ele funciona de uma maneira muito legal, que é a seguinte. Você está em qualquer ponto do script, você aperta uma tecla de atalho e ele manda o comando, a coisa que você quer que o R faça, aqui para o console, que é a central. E aí o R tenta executar aquilo. Só que toda vez que ele vê um hashtag, ele entende que o que tem depois do hashtag é um comentário. Então eu posso escrever coisas que não tem problema, isso não vai gerar uma mensagem de erro. Então aqui eu vou escrevendo, olha, nesse script eu quero mostrar um pouco do potencial do R, blá, blá, blá. Tá vendo? Eu não vou ficar lendo, né, o que eu escrevi. Então o script, ele está todo documentado para vocês. Essa é uma das chaves para se dominar o R. Na medida que você aprende, você cria scripts. E na medida que você cria o script, você documenta, você anota, você escreve as coisas nele. Isso é fundamental porque quanto mais você aprende o R, mais scripts você vai guardando. Quanto mais scripts você vai guardando, mais ferramentas você tem prontas. Então, a primeira vez que você está usando o R, de repente você gasta um tempo para criar um gráfico que talvez seja super simples, mas que para você que está aprendendo, não foi simples, deu trabalho.
Só que depois que você criou, você tem o script dele salvo. E toda vez que você precisar de um gráfico que tem aqueles elementos, você não vai ter mais aquele trabalho. Você vai pegar aquele script e vai alterar apenas aquele detalhe que você quer. Então, bora lá? Eu vou começar, então, o meu script lendo os dados. Puxa vida, ler dados, né? É uma das coisas mais travantes para quem está começando R. Todo mundo sofre para aprender como que eu pego minha planilha de dados que está lá no Excel, outro programa, levo para o R e faço o R ler. A gente vai ter uma aula disso na sexta. Então, me acompanhem, viu? Vai valer a pena vocês acompanharem até lá. Aqui já está tudo pronto no meu script. Eu vou dizer para o R onde está a pasta. Depois, se eu quiser, eu posso pedir para ele listar. Olha que legal. Ele vai mostrar na tela todos os arquivos que tem naquela pasta. Depois, eu vou dizer para o R para ler os dados. E aí ele leu. Uma coisa comum para quem está começando é que de vez em quando você dá um comando no R e ele parece que não faz nada, né? Na verdade, uma coisa que você tem que aprender, um segredo importante aqui é o seguinte: se o R não te diz nada, é porque está tudo bem. O que acontece? Quando você dá um comando no R, tem comandos que ele vai te dar uma resposta. Você fala, R, calcule a média de uma coisa. Ele te dá o valor da média, pô, é claro. Mas tem comandos que, na verdade, o R ele vai só fazer e ele só vai falar alguma coisa se algo der errado. Por exemplo, e isso é uma coisa que a gente exercita quando a gente está aprendendo R. Você começa a aprender a ler o comando, a traduzir para o português. O que eu estou dizendo para o R nessa linha? Para quem nunca usou R, essa linha é uma coisa esdrúxula, sem sentido, né? Mas, na verdade, ela tem um sentido muito claro. E quando a gente vai aprendendo R, a gente aprende a ler essas coisas. Eu estou dizendo o seguinte, R, leia uma tabela de dados. A tabela está num arquivo que se chama exemplo, é um arquivo TXT. Essa tabela tem um cabeçalho e cada coluna dessa tabela é separada por uma tabulação. Aí, você vai ler isso tudo e vai salvar num objeto. Um objeto é uma coisa que existe dentro do R, na quarta eu explico, tá? Que se chama dados. Então, ele fez tudo isso. Como eu ainda não pedi para ver os dados, ele não me disse nada. Mas se eu vier agora e der um comando aqui, ó, tem várias maneiras de fazer isso, eu posso ver esses dados dentro do R, tá vendo? Na forma de uma planilha. O que são esses dados, gente? Deixa eu contar um pouquinho para vocês sobre ele. É um conjunto de dados de exemplo, tá bom? Que foi criado com... eu fiz uma lógica de criação, mas os dados não são reais, mas eu fiz eles simulando uma coleta de dados que poderia ser real. Então, se vocês olharem aqui, ó, deixa eu diminuir o tamanho da janela para ficar fácil de eu mostrar para vocês, né? Esse conjunto de dados, ele tem 20 linhas, como se fossem 20 locais onde foram feitas coletas. Em cada local de coleta, eu criei um código para identificar o local, eu identifico o estado onde a coleta foi feita, eu tenho coordenadas geográficas, eu tenho algumas variáveis ambientais, a temperatura, essa cobertura é a cobertura vegetal, eu tenho uma medida de luminosidade, de número de frutos num raio do local de coleta, a profundidade da serrapilheira no local de coleta, e depois eu tenho um monte de informação de um monte de espécies. Eu criei esses dados imaginando, eu sou entomólogo por formação, né? Imaginando uma coleta de insetos, tá certo? No chão de uma mata. E aí, o que é SP1 aqui? É a espécie 1, eu não fiquei criando nomes aqui. Essa espécie 1, eu encontrei 4 indivíduos dela no local de coleta 1. Eu encontrei 5 indivíduos no local de coleta 2. No local 4 não tinha ela, então é 0. Agora, a espécie 2, ela não apareceu nem no local 2, nem no 1, no 2, no 3, tá vendo? E a planilha é grande, ó, vai até a espécie 41. Então é isso, esses dados estão lidos dentro do R. Se eu quiser, eu posso pedir para o R me mostrar um resumo na tela. Por exemplo, tem uma função que a gente usa que é muito útil, que é a summary, mas nesse caso ela não é muito legal porque eu tenho muitas colunas. Eu posso usar essa função str que me mostra uma espécie de resuminho de cada uma das minhas variáveis, tá vendo? Ele fala que esse dados ele é um data frame, é uma tabela de dados que tem 20 observações de 50 variáveis, 20 linhas por 50 colunas. Né? E aí ele vai me contando um pouquinho sobre cada uma. Mas eu vou pular as explicações aqui,
Porque, como eu disse, o que eu quero mostrar para vocês é um pouquinho do poder do R. Então eu vou avançar. Deixa eu reforçar uma coisa, eu não vou ficar explicando todos os comandos que eu estou usando hoje, tá? As próximas aulas elas vão ser mais mastigadinhas passo a passo. Na aula de hoje eu quero que vocês enxerguem o todo, ok? O que eu vou fazer aqui? Eu separo, por uma questão prática, os meus dados. Ó, eu vou executar todas essas linhas aqui de uma vez. Tá. Sim, desculpa, tecla de atalho. Para quem começar a usar o R, se você está usando o R no Windows, Ctrl R é a tecla de atalho. Se você está usando o R no Mac, é Command Enter. Eu não lembro se no Linux é Ctrl R ou Ctrl Enter, vai ser um dos dois. E no RStudio, para todos os sistemas, é Ctrl Enter, ou Command Enter no Mac, né? Mas que é quase a mesma coisa. Só para vocês saberem. Aqui eu selecionei e eu separei os dados em pedaços, porque eu tinha uma parte dos dados que eram as coordenadas, eu tinha uma parte dos dados que eram os dados das variáveis ambientais e uma parte que é da comunidade biológica. Então eu separei porque fica mais fácil eu trabalhar. E eu posso começar a brincar. Vamos começar com uma coisa bem básica? Digamos que eu quero saber qual é a média da temperatura em todos os locais de coleta. Tá aqui, 25,13 graus. E qual que é o desvio padrão dessa temperatura, né? Uma medida da variação dela. Tá aqui, 4,1. Legal. Ah, para quem já manja um pouquinho de estatística descritiva, eu posso pedir aqui mediana, quartis, o valor mínimo, o valor máximo. A maior temperatura no local de coleta registrado foi 32, a menor foi 18,2, tá vendo? Metade dos valores estava abaixo de 24,5, a outra metade acima disso, e por aí vai. Então o R, obviamente, como era de se esperar, faz, né, cálculos de estatística básica. Beleza. E se eu quiser colocar essa visão da temperatura num gráfico, como por exemplo um histograma? Ah, eu posso fazer isso com facilidade. Ó, veja que legal. Quando eu olho para o comando que fez o gráfico, o comando é meio longo, né? Ele tem um monte de coisas. Mas aí eu reforço aquilo que eu falei. Uma vez que você cria esse comando, você salva, você deixa ele guardado, e todas as vezes que você for fazer algo parecido, vai ser cada vez mais fácil, porque você vai ter aquilo salvo, você vai ter aquilo guardado. Então, depois que ele está pronto, é só apertar a tecla de atalho. Aí ele criou aqui um histograma mostrando a frequência de cada faixa de temperatura. Aí uma das coisas muito legais no R é que você pode brincar muito com os gráficos. Uma das limitações que muitos programas têm é que você cria um gráfico e de repente tem um elemento que você quer alterar e você não tem como porque o programa não foi feito para pensar nisso. O R ele foi feito para que você possa fazer o que você bem entender. Então me deu na telha colocar uma linha, eu coloquei ela desse jeito porque eu quis, porque sou eu que estou fazendo, então sou eu que quero. Eu coloquei uma linha que está mostrando a temperatura média. Ó, olha ela aqui, acabou de aparecer. Eu poderia fazer outra coisa, eu poderia colocar uma seta, eu poderia escrever um valor, eu poderia colocar um emojizinho, sei lá, o que eu quiser. E isso é uma das coisas muito legais. Esse potencial do R para trabalhar com os gráficos é uma coisa muito incrível, muito única dele. Se você não se convence que o R vai ter um potencial gigante por conta das análises, que vai ser quase infinito, a parte dos gráficos, ela convence todo mundo, porque é incrível. Mas vamos lá. Ah, beleza. Não, Marcos, mas espera aí, eu olhei lá na planilha e você tinha a temperatura, você tinha os seus dados coletados em vários estados, não foi? Ah, então eu posso pedir para ele calcular a média da temperatura para cada estado. Ó, aí eu mandei e ele calculou aqui para mim. Cada um dos valorizinhos. Tá vendo? E de repente eu quero fazer um gráfico. Só que o gráfico básico que o R faz de médias não é muito legal. Então o que eu fiz? Eu criei uma função para isso. Ah, não, mas aí você, usuário avançado, não é tão complicado assim. E na verdade, muitas vezes, quando a gente fala eu criei uma função para isso, significa eu entrei no Google e eu busquei um monte de informação, aí eu aproveitei várias coisas que tinham prontas, modifiquei e deixei do jeito que eu queria. E aí, basicamente, a partir disso, eu criei uma função, de fato. E essa função cria aqui, ó, um valor da média e do desvio padrão da temperatura por estado. Na verdade, poderia ser por qualquer variável categórica aqui, né?
do jeito que eu queria. E aí legal. Ou de repente hoje eu tô querendo bancar um engraçadinho e o R ele atrai um público meio geek, meio nerd, né, meio naturalmente, e aí de repente você tá querendo dar uma palestra e quer brincar com a galera, aí você vai lá e cria, né, eu criei essa função typlot. A typlot é uma função, na verdade, alguém tinha criado isso há muito tempo na internet, mas numa versão antiga do R, nunca mais mexeram, aí eu recriei, por isso eu chamei ela de typlot 2. Eu tentei olhar para um gráfico de médias e desvios e colocar no lugar de uma bolinha e a barrinha algo que pareça um pouquinho os TIE Fighters do Star Wars. Para quem não manja tanto de Star Wars, aquelas navezinhas do Império, né? Aqueles caças, olha que bonitinho. Eles são perfeitos para representar a média e desvio padrão, não é? Pô, mas que besteira, né, Marco? Você gastou seu tempo fazendo isso. Sabe o que é muito legal? Quando você está fazendo essas brincadeiras, e se você começa a se aprofundar no mundo do R, você vai ver que tem muita brincadeira assim. Você, para fazer essa brincadeira, acaba tendo que aprender mais sobre como o R funciona. E essa é uma das coisas que eu adoro estimular. Você fazer coisas totalmente inusitadas no R, porque na verdade você aprende. Então, acreditem ou não, existe um pacote do R para fazer meme. Você cria meme dentro do R. E existe pacote do R para você fazer gráficos que todos os elementos dos gráficos são, acredite ou não, gatinhos. E aí você, no lugar de colocar bolinhas, quadradinhos, triângulos, você coloca ícones de gatinhos. E por que, meu Deus do céu? Simplesmente porque pode. Na verdade, isso demonstra a flexibilidade dele. E na prática, a pessoa que está fazendo aquilo, ela está fazendo um exercício de aprendizagem, né? Ela está brincando e ela está dominando o programa. Então, isso acaba sendo interessante também nesse sentido, assim como os meus typlots. Agora, beleza. Puxa vida, será que eu posso verificar aqui? Veja o que eu estou fazendo. Eu vou fazer uma viagem por várias funções do R, tá? Eu sei que eu estou passando rápido por elas, eu estou atropelando, mas o meu objetivo hoje não é explicar cada função. Isso vem depois, tá bom? Eu vou agora tentar entender se nos locais onde eu coletei os dados, será que a cobertura vegetal ela me ajuda a entender qual a temperatura? Faz algum sentido, né? De repente os locais muito abertos, tem muito sol chegando e eles são os mais quentes, então eu vou fazer um gráfico disso. Olha, parece que tem uma relação, não é verdade? Parece que os locais com maior cobertura, ó, a cobertura está no eixo X, são os locais mais frescos. E os locais com menor cobertura são os locais mais quentes, que bacana. Beleza. Puxa, mas será que eu posso misturar elementos? A gente não tinha esses dados coletados em vários estados? E eu posso mostrar isso no gráfico que eu mostrei a relação entre as duas variáveis? Olha, gente, o limite que a gente tem do que a gente pode fazer no gráfico do R é o que a gente está disposto a ir atrás. Sempre que alguém me pergunta, dá para fazer tal coisa no gráfico do R? Eu pergunto, eu respondo, a resposta é sim. Agora, se você quer saber como, aí não sei. Às vezes eu sei, às vezes eu tenho que pesquisar, às vezes eu tenho que me aprofundar. Aqui eu fiz, ó, cada bolinha com uma cor diferente, cada cor diferente representa um estado, e aí você consegue agora adicionar uma espécie de camada de informação no seu gráfico. Nem acho que ele ficou muito bonito, não. Pessoalmente eu não gosto tanto dele, mas ele mostra a possibilidade, você pode adicionar esses elementos. De repente você vem agora, e se você é uma pessoa que já lidou um pouquinho com estatística, e decide fazer uma análise de regressão linear, e aí com 2 Ctrl R está feita a minha análise, todo o resultado está aqui na minha tela, com todos os parâmetros. Não vou interpretar eles agora, não é meu objetivo, mas aí eu vou adicionar essa análise de regressão linear no gráfico que ficou aberto, e ele adicionou aqui a reta, a linha de tendência dessa equação linear, que mostra a relação da cobertura vegetal e o seu efeito sobre a temperatura. Legal? Legal? Gente, eu sei que tá rápido, mas eu tenho que ser rápido até pelo tempo que a gente tem. Mas o meu objetivo aqui, repito, né, é mostrar. Eu quero mostrar o que o R faz. Eu quero que vocês se empolguem, que vocês pensem, eu quero aprender a fazer isso. Na aula que vem a gente volta atrás. Tá. Mas olha só, Marcos, tinha cobertura vegetal, temperatura, mas tinha número de frutos, tinha profundidade da serrapilheira, tinha luminosidade. Será que eu posso tentar olhar para um panorama geral?
Quando eu olho para uma regressão linear, eu estou falando de um teste de hipótese, mas às vezes antes de fazer os testes de hipótese, a gente pode querer fazer, por exemplo, uma análise exploratória. Então eu vou criar um gráfico aqui, olha que barato. Esse gráfico ele é muito legal. Ele é um gráfico, um painel de gráficos que mostra a correlação entre as variáveis. Olha que coisa doida. Aqui no meio você tem o histograma de cada uma das variáveis ambientais. Aí você está vendo que tem sempre um gráfico de dispersão e aqui em cima tem um número, né? Um é espelho do outro. Por exemplo, temperatura com cobertura vegetal tem uma correlação numa escala de 0 a 1 de 0,84. Luminosidade com número de frutos já tem uma correlação bem mais baixa, 0,34. Se você olhar para o gráfico, você não vê uma relação tão forte como aqui, e você vê uma relação super forte. E você pode ver, é um gráfico, ele mostra os histogramas, mas ele também mostra as correlações, ele é extremamente útil para uma análise exploratória. Dependendo do contexto, você pode usá-lo numa publicação, num relatório, basta você refinar ele um pouquinho, né? O bacana dos gráficos do R é isso, tudo aqui pode ser alterado. Dá para alterar o tamanho da fonte? Dá para alterar a cor? Dá para alterar o símbolo? Dá, até gatinho você pode colocar, eu já mencionei. A pergunta, na verdade, é como, e aí, quanto mais a gente domina o R, mais fácil fica encontrar esse como. Uma coisa que eu quero falar para vocês, que é muito importante para quem está começando, é para vocês não se sentirem intimidados com a quantidade de conhecimento que parece necessário usar o R. Sabe o que acontece? Esse script, ele ainda tem mais um monte de coisa. Vamos seguir. Esse script é imenso, e ele tem um mundo de funções. Se você perguntar para mim, Marcos, você sabe todas as funções? Você saberia recriar esse script do zero? Eu vou dizer que não. Eu não sei, cara, eu não sei. Por quê? Mas você não tem que saber? Não, eu não tenho que saber. Eu tenho que saber como achar essa informação. Eu tenho que saber, por exemplo, onde que eu busco as funções que fazem o que eu quero que elas façam. Na verdade, eu até sei um pouco mais de cabeça de muitas funções do R do que muita gente, mas por um motivo apenas, e exclusivamente por isso. Não tem nada de especial em mim para eu saber isso. O único motivo é porque eu dou aula todo semestre. E se eu dou aula todo semestre ensinando R para gente que nunca usou R na vida, eu acabo decorando muita coisa. Mas a maioria dos usuários não tem que decorar. Não é por aí. Aprender o R não é abrir um script desse e falar, função pairs do pacote tal. Não. É você conseguir, por exemplo, vir aqui no R, chamar o help da função e entender como ela funciona. Ou você saber, no momento que você precisa, usar muitas vezes até o próprio Google para buscar por uma função que faz o que você quer, identificar qual é a função e saber usar. Isso é dominar o R. É você ter acesso às coisas, é usar os mecanismos de busca que o próprio R tem, é usar a própria internet e é também saber criar isso daqui. Um script desse você não cria assim. Você dedica um tempo a criar, mas você vai criando os scripts e na medida que você cria os scripts, você vai guardando e você tem ali uma mini biblioteca de fazer coisas no R. Toda vez que você tem que fazer uma coisa de novo, você não começa do zero mais. Você acessa o script. Então você não precisa ter decorado função nenhuma. Basta você ter uma organização. Não, o script está ali. Eu fiz isso. Eu segui, porque tem muita coisa, gente. Eu vou fazer um dendrograma que vai tentar mostrar como que essas minhas unidades amostrais, os 20 pontos de coleta, se parecem mais ou menos de acordo com as variáveis ambientais. Tá? Eu vou fazer rapidão, sem dar muita explicação. Vou fazer um blocão. Nesse ponto, eu estou carregando um pacote. Tá? Os pacotes do R, eles são módulos. Quando você baixa o R e instala no seu computador, ele vem com um núcleo. Cada coisa nova que você quer fazer pode estar em diferentes pacotes. E o próprio R instala. Ele acessa a internet e instala. Aqui eu vou usar um pacote extremamente popular na ecologia, que é o Vegan. Vegan é um pacote de ecologia de comunidades. Ele tem um monte de coisa. E aí, olha que bonitinho. Ele criou para um dendrograma. Esse dendrograma me fala, por exemplo, que essas unidades amostrais, a 14, a 15, a 12, a 20, 16 e 19, elas formam um grupo. Elas são mais parecidas entre si, naquelas variáveis que eu medi, do que comparada com as outras. E eu posso ficar estudando esses grupos. Aí, de repente, eu olho para esse dendrograma e penso, puxa, mas ele está numerado, né? Quem é quem aqui?
Lembra que eu tinha uns códigos? Tipo, o primeiro ponto de Alagoas era L1 e assim por diante. Eu vou pedir para ele ler esses códigos, eu vou voltar atrás e vou executar de novo o gráfico. E olha que legal. Agora eu coloquei os códigos aqui. Então, bora. Olha só, gente. Eu tinha feito o dendrograma, né? E aí eu comecei agora a explorar os dados das espécies. Eu quero saber, por exemplo, a espécie 1. Quantos indivíduos foram coletados da espécie 1 em cada local? Tá aqui. No primeiro local 4, no segundo 5, no outro 1, no outro 0, tá vendo? Eu posso fazer isso para cada uma das espécies. Ou, de repente, eu posso colocar isso numa tabelinha assim um pouquinho mais organizada, né? Aqui, na verdade, eu estou dizendo o seguinte, eu estou dizendo que 2 vezes ela não foi encontrada. Uma vez foi encontrado apenas um indivíduo. Aqui no meio, 8 vezes foram encontrados 4 indivíduos. Se você lesse aqui, ó, você vai ver que o número 4 aparece 8 vezes, por exemplo. Uma das coisas muito legais do R é que você começa a aprender ele, você começa a entender que usar o R, quando você pega um conjunto de dados, permite você fazer perguntas sobre os dados. Então você vai perguntando, o que você quer perguntar? Aqui eu fiz algumas perguntas. De repente eu posso colocar tudo isso num gráfico, né? Porque ficar olhando para essa tabelinha sem graça, triste, né? Um gráfico fica mais bonitinho. A espécie 1, o número de vezes que apareceu cada valor de abundância, por exemplo. Que legal! Agora eu posso inverter a lógica. Ah, eu estou olhando para uma espécie. De repente eu não quero olhar para uma espécie, eu quero olhar para um local. O local de coleta 10. Por que o 10? Não, só porque eu escolhi um ao acaso. Como é o local de coleta 10? Ele tem essas espécies aqui, ó, nessas quantidades. A espécie 1 tem 4 indivíduos, a 2 tem 3, a espécie 4 está ausente dele, a 5 também está ausente, a 7, já a 6 tem 5 indivíduos. Ah, eu também poderia colocar isso num gráfico? Claro, posso colocar isso num gráfico também. Vamos lá. Tá aqui um grafiquinho. Claro que aqui ele fica mais cheio, né? Um pouquinho mais sujo, porque são muitas espécies e algumas delas não estão presentes. De repente eu olho para esse gráfico e falo, não gostei muito dele não. Deixa eu mostrar apenas as espécies que estão presentes. Aí eu refaço. E aí é o mesmo gráfico. De novo, a lógica por trás dessa construção é fazer pergunta para o R, né? Você começa a sacar que você pode ir perguntando as coisas. Aqui eu pedi para ele me mostrar a abundância de cada espécie na unidade amostral 10, omitindo as espécies que estão ausentes. Aí eu consigo, pelo número, né, ter uma ideia de quem está de fora e quem está presente. E eu posso seguir. Eu posso seguir, por exemplo, estudando as abundâncias de todas as espécies. Do tipo, qual espécie é mais comum de todas? Aí eu posso olhar aqui, olha, a espécie 1, no total, juntando todos os 20 locais, tinha 80 indivíduos. Eita, olha a espécie 6, 396, espera aí. Vamos olhar isso num gráfico? Eu posso fazer o famoso diagrama de Whittaker. Olha que bonitinho. Saiu num instante aqui. As espécies da mais abundante para menos abundante. Se eu colocar ele em tela cheia, eu consigo ver direitinho cada barra, tá vendo? A mais abundante era a espécie 6, ela estourou o limite do meu gráfico, olha que engraçado. Depois vem para 14 e vai caindo. Aí eu posso olhar para esse gráfico e pensar, a escala não ficou muito legal. De repente eu posso usar um logaritmo para corrigir um pouco dessa escala, mas ao mesmo tempo, como o logaritmo muda os números, eu coloco a abundância real no topo da barra. Isso tudo são coisas que, quando você vai entendendo como o R funciona, elas são super tranquilas de você fazer. Então aqui a escala do eixo Y agora é logarítmica, mas esse número mostra a abundância real de cada uma das espécies no seu total. Olha que legal, espécie 37, nos 20 locais, no total geral, eu encontrei um único indivíduo. Então ela apareceu com um único indivíduo em um único local, enquanto a espécie 6, no total, 396 indivíduos. E eu posso continuar brincando com esses dados. Por exemplo, eu poderia explorar a diversidade de espécies, eu posso me perguntar sobre a riqueza. Olha aqui, número de espécies de cada unidade amostral, da primeira até a 20ª. Esse é o número de espécies que acontece em cada local. Então, o local com mais espécies eu acho que é esse, são 25, né? O ponto 2. Qual tem menos espécies? Esses daqui, ó, que tem 17, são as menores. Ah, de repente eu quero olhar isso
para o total de cada estado, já que esses meus dados eu simulei como se eles tivessem sido coletados em alguns estados aqui do Nordeste. Aí ele me fala, tem essa quantidade de espécies para cada estado, coletada em locais que foram registrados como aqueles estados. Pô, Marco, será que eu posso calcular o índice de diversidade? Eu vou dizer que eu tenho algumas ressalvas com os índices, mas eu posso calcular. Tá aqui o índice de Shannon para cada um dos locais de coleta. Ei, será que eu posso fazer a famosa curva de rarefação? Na verdade, o nome técnico seria um acúmulo de espécies por rarefação, que mostra o quanto que parece que eu explorei bem ou não a diversidade biológica desse grupo que eu estava estudando. Puxa vida, claro que eu posso. Aí eu faço o gráfico, mas esse gráfico base dele é bem feioso. Eu nunca gostei muito dele. Então eu desenvolvi de novo aquela historinha. Eu criei uma função. Parece uma coisa de doido, mas de novo, não é bem assim. Você vai catando coisas prontas e juntando. Aí eu fiz essa função que cria uma curva de acúmulo que eu considero bem bonitinha. Olha que bonitinho. E aí tá aí a função que com uma curva de acúmulo de espécies, mostrando na medida que você coleta, né, até as 20 unidades amostrais, como que evolui ao longo das suas coletas o número de espécies. Essa curva, se ela tivesse apontando muito para o alto, ia indicar que há uma tendência muito grande que se eu coletasse mais locais, eu achasse mais espécies. Quanto mais ela parece tender a estabilizar, menos isso acontece. Mas cuidado, forma da curva não pode ser usado sozinho para isso. A gente precisa de outras ferramentas. Por exemplo, aqui eu coloquei uma estimativa de riqueza de espécies por um estimador chamado Jackknife. Eu sei que esse bloco de código ficou longo, mas ele vai, de uma vez, fazer com que no final ele coloque uma estimativa. Ó, o estimador Jackknife está aqui, estimando esse número de espécies, sendo que eu encontrei isso. Aí eu não vou ficar me aprofundando agora na interpretação, mas isso vai servindo para vocês terem uma ideia desse potencial. Cara, vou dar um tiro numa direção completamente diferente. Como será que essas comunidades dessas espécies elas se estruturam? Por exemplo, será que nesses locais diferentes eu estou encontrando comunidades com espécies muito diferentes, ou elas são tudo a mesma coisa, só muda um pouquinho a quantidade de cada uma? Aí eu posso, por exemplo, trabalhar com o NMDS, um gráfico que é uma análise de ordenação que tenta reduzir isso tudo, e aí ela começa a me mostrar aqui como cada unidade amostral se parece uma com a outra no que diz respeito às espécies que foram encontradas e às suas quantidades. Na verdade, aqui eu usei o coeficiente de Jacquard. Então, a respeito das espécies que foram encontradas, locais que têm mais espécies em comum estão mais próximos do que locais diferentes. Por exemplo, a amostra 20 é muito diferente da 6 em termos de espécies que foram encontradas lá. E aí eu posso reestruturar esse gráfico, por exemplo, olha que legal, polígonos que representem os estados. E aí eu começo a ver o quanto que os estados podem ou não me ajudar. Aqui eles não diferenciam muito, né? A separar as unidades amostrais de acordo com a comunidade. Apesar de eu ter uma separação bem clara do estado de Pernambuco aqui em relação a todo esse bolo que tem Alagoas, Bahia, Sergipe, quem mais está ali? A Paraíba ficou aqui para o lado, mas só tem 2 pontos, né? E eu posso ver, por exemplo, se essa estruturação tem a ver com as unidades com as minhas próprias variáveis ambientais. Aí eu faço uma combinação que vai mostrar aqueles pontos de coleta, as suas semelhanças na comunidade e a relação com as variáveis ambientais, e eu não vou ficar explicando isso agora, porque, de novo, eu estou querendo só demonstrar, mas o R ele vai permitindo a gente passar por essas coisas. Percebam que em momento algum eu tive que pegar uma parte dos dados, salvar num formato diferente ou coisa assim. Eu li os dados uma única vez. Isso é uma coisa muito legal. Você trabalhar com uma entrada meio que única de dados, a mesma forma, o mesmo padrão, é sempre muito legal. E aí, vamos para um caminho completamente diferente, esse talvez meio inesperado para vocês. Que tal agora a gente colocar essas coisas num mapa? O R pode ser usado com o ambiente SIG. Eu nem vou dizer que o R pode substituir, ele pode, mas que vocês deveriam substituir um SIG
usando R exclusivamente, mas ele tem esse potencial, mas ele lê, isso daqui é um arquivo para quem trabalha, né, com SIG, isso é um arquivo, é um shapefile, tá certo? Ele lê, ele trabalha, ele analisa dados espaciais, ele cria mapas. Eu acho uma coisa fantástica, por exemplo, combinar o R com o QGIS, que aí você usa um SIG que consegue conversar com o R, é uma coisa maravilhosa. Olha, por exemplo, os nossos pontos de coleta no mapa. Aqui. Aí eu posso agora, e aí vem uma coisa muito legal. Quando a gente está trabalhando, por exemplo, num ambiente SIG, eu crio muito mais fácil ou muito mais bonito esse gráfico do que eu estou fazendo aqui no R. Mas olha o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar os dados de riqueza de espécie que nós calculamos, porque isso foi calculado lá atrás, e eu vou recriar esse mapa, sendo que o tamanho da bolinha é proporcional ao número de espécies. Olha que barato. Você combina o poder de análise de dados do R com a capacidade de trabalhar, por exemplo, com dados de sistema de informação geográfica. E não é que você precisa, no final, ficar com esse gráfico. Você pode depois exportar tudo o que você quer para o SIG que você usa. Se for o ArcGIS, se for o QGIS, se for o Diva, o que você preferir, né? Ou se você quiser, você pode aprender a melhorar esse gráfico esse gráfico. É porque, tecnicamente, no R, um mapa é um gráfico. Mas você pode melhorar esse mapa e eu garanto que dá para deixar ele perfeitinho. E você pode explorar, por exemplo, aqui eu vou ler um conjuntinho de dados de variáveis ambientais, e olha que coisa doida, eu vou criar aqui um mapa da precipitação nos pontos de coleta, e eu posso pedir para o R extrair esses valores, porque olha, cada ponto está numa quadrícula que tem um valor de precipitação de dados que vieram do Word Clean, e eu agora vou lá e vou extrair esses dados e olhar para um histograma dos valores de precipitação que eu não registrei em campo. São valores de precipitação que vieram de um raster, um arquivo de SIG que eu baixei, o R leu e me deu esses dados. Olha que coisa fantástica. E aqui no final, né, só pela brincadeira, eu fiz um plot desses dados da precipitação com os dados de riqueza de espécies para ver se tem alguma relação, mas não parece que tem uma relação aqui. Ufa! Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tô suado. Tá um calorão aqui. Então, o que eu queria mostrar para vocês aqui? Eu queria mostrar para vocês o quanto que o R tem um potencial enorme. Eu sei que quando a gente olha para um script desses, dá um medo danado, porque o script é grande e parece que foi super complicado. Mas, tá, ele foi, cara, ele me deu trabalho para fazer, mas e daí? Depois que eu fiz ele uma vez, eu tenho ele construído, e se aquilo dali fosse, nesse caso, ele é um script de demonstração, tá bom? Mas se ele não fosse apenas uma ferramenta de demonstração, ele fosse um fruto de uma análise de dados que eu fiz para pesquisa, para relatório, para qualquer coisa, eu tenho ele pronto no final. E uma vez que eu tenho ele pronto no final, ele está pronto. É muito comum que a gente trabalhe repetidas vezes com a mesma coisa, não é verdade? Porque a gente, né, desenvolve uma linha de pesquisa, uma abordagem. Então, depois que você faz uma coisa dessas e você cria, você reutiliza, você remixa, você refaz. E aí você vai seguindo adiante com isso. E é isso um dos grandes potenciais do R. Na verdade, tem mais coisas por trás, coisas meio ocultas. Por exemplo, hoje em dia a galera fala muito das questões de reprodutibilidade. E aí, na medida que você precisa se preocupar com a reprodutibilidade das suas análises, que é o seguinte, como que você garante que a análise está toda feita correta? Pô, se eu fiz a minha análise num software que eu clico e seleciono coisas, beleza, o software deve funcionar bem, não tem problema nenhum. Mas e se alguém me perguntei? Você lembra quando você clicou na análise? Se você marcou a caixinha, a opção de não sei o que lá, aí você, puxa, não sei, vou fazer tudo de novo. No R, o que você faz? Abre o script. Olha o script. Ah, não, tá aqui. Eu fiz desse jeito. Não, realmente não fiz. Aí o que você faz? Escreve aquele detalhe, aí você seleciona tudo, aperta Ctrl R. Plum, tá tudo feito de novo. Imagina uma situação na qual você faz uma análise e depois descobre que tinha um erro nos dados. Corrige os dados. Tem que fazer a análise toda de novo. Parece que vai ser complicado? No R você vai, pluft,
Ctrl R, vai fazer tudo de novo. Então, é fantástico essa capacidade que o R gera de você depois reproduzir, repetir, corrigir, compartilhar, conferir. Hoje, inclusive, no meio acadêmico, isso está começando a virar tendência, né? Tem revistas, por exemplo, que pedem que, ó, depois que publicou a versão final, meu amigo, você publica os dados juntos, você publica o script junto, porque as pessoas podem querer conferir, entendeu? Então, isso é uma coisa muito legal, um potencial muito grande que o R traz para a gente, que não vai ser parecido com nada que a gente conheça. É algo muito único dele, é algo muito legal. E esse script de hoje, a minha vontade era essa, era mostrar isso para vocês. E era empolgar. Porque, né, eu gosto, é muito legal mexer com R. E isso parece maluquice, mas eu repito de novo, eu garanto. É pela experiência anterior, gente. Eu tenho isso já de muitos alunos que fizeram cursos comigo, que fizeram o programa completo lá nas 10 semanas, essa visão de que em algum momento elas começaram a se empolgar e achar divertido. Porque depois que você rompe os probleminhas iniciais, você se empolga e começa a ficar uma coisa muito satisfatória, porque você usa o R para aprender. E é isso que é muito legal. É isso que é muito bacana. Agora, vamos lá. Ao mesmo tempo que eu estou mostrando esse script, dizendo que ele é demonstrativo, eu sei que ele assusta porque é muita coisa, né? E, na verdade, se você entrar agora no Google e buscar coisas pro R, você vai achar uma montanha gigantesca de informação. E é natural, porque como o R é open source e é colaborativo, as pessoas compartilham muito material. Só que no momento inicial é meio assustador. Se você colocar tutorial de ANOVA no R, você vai achar fácil uns 500 tutoriais, cada um de um jeito diferente, e ao mesmo tempo que é muito legal que isso exista, para quem está começando é uma loucura, porque você pensa, por onde eu começo, meu Deus do céu? E o que acontece é que justamente, né, na medida que eu fui, né, a minha experiência como professor, eu comecei a perceber que existem, obviamente, né, muitas maneiras diferentes de ensinar essas coisas, muitas maneiras diferentes de ensinar a bioestatística, de ensinar o R. Mas eu comecei a sacar que tem uns caminhos que são meio complicados e tem uns caminhos que são mais tranquilos. Toda vez que alguém fala de aprendizado de R, as pessoas inevitavelmente falam da curva de aprendizado. A curva de aprendizado do R é muito íngreme, a curva de aprendizado, e aí a curva de aprendizado parece ser algo que tem que ser escalado, superado. Na verdade, a inclinação dessa tal curva, ela vai depender da forma como você aprende. Como que você aprende cada assunto, em que ordem, de que maneira, com que abordagem. E é isso que eu aprendi a desenvolver, né? Uma coisa que foi ali fluindo na medida que eu tentava, me esforçava para ensinar, inclusive baseado nas minhas próprias dificuldades. Às vezes, quando você tenta bater de frente com o R por uma abordagem de aprendizado que, de repente, pula alguma etapa, e aí é como se ela pegasse essa curva de uma forma muito inclinada, você se frustra, você começa a travar, e às vezes você até meio que, por que não dizer isso? Você traumatiza. Aí a pessoa nunca mais quer abrir o R na vida porque ela ficou com aquela coisa horrível, aquele ranço enorme. Na verdade, tem um caminho para isso, e é isso que eu quero, né, ao longo dessas aulas, falar um pouco sobre esse caminho, né, e depois convidar vocês a trilhar esse caminho comigo, mas sempre ao longo dessas aulas já dando dicas e passando conteúdo para vocês, tá? Que é esse caminho de como que, no lugar de eu pegar essa tal curva de aprendizado super íngreme, na verdade eu vou andando como se fosse uma escada, degrau por degrau. Cada degrau te prepara para o próximo, que te prepara para o próximo, e aí a coisa não parece mais íngreme, porque são degraus pequenininhos, passinhos de bebês, que a gente consegue usar para dominar cada vez mais. E na medida que a gente vai acompanhando a coisa por esse caminho, por um caminho passo a passo, tudo vai fazendo sentido. E aí cada passo que a gente dá se baseia no anterior, e de repente a gente está lá fazendo as coisas no R com a maior tranquilidade no mundo, porque aquelas coisas que te faziam travar lá no começo, você já entendeu, você já aprendeu a contornar. Inclusive a gente vai ter uma aula muito importante, vai ser um momento na sexta-feira,
E aí, né, já dando spoiler, na verdade acho que tá lá na descrição, então não é nem spoiler, mas para reforçar a importância de vocês nos acompanharem em todas as aulas, que vai ser uma aula que eu vou falar sobre os erros. Porque a coisa mais comum, que mais trava, eu acho, as pessoas que estão aprendendo R, é você começa a usar, vem uma mensagem de erro, vem a mensagem de erro, o que você faz? Bum, fecha a tampa do computador e sai correndo. Talvez não tão dramático, mas você faz alguma coisa assim, fecha o R. Não, travou, não sei o que fazer. Aí se ele para, você não sabe continuar. Se você não sabe continuar, o que vai acontecer agora, meu Deus do céu? Ora, na verdade, você aprende a identificar o que o erro está te dizendo e aprende a contornar. Alguns erros com o tempo você nunca mais comete, outros eles vão sempre aparecer, mas você começa a identificá-los. E na medida que você identifica os erros, você começa a entender o que ele quer te dizer e aprende, ah, não, já sei o que aconteceu. E aí, na medida que você para de travar nos erros, o aprendizado flui. Então, na sexta, a gente vai ter um momento só para falar de erro. Beleza? Gente, a aula tá ficando longa. Beleza? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham realmente curtido. Muito obrigado de novo. Um abração. E quarta-feira a gente continua, beleza? Valeu Até demais. mais, moçada. Valeu!